Bem-vindos à segunda parte do resumo dos 30 resumos comentados dos 4 evangelhos da Bíblia. No nosso 21º resumo, vimos que para ser maior no reino dos céus temos que ser humildes, que devemos perdoar sempre, e nesse aspecto vimos a parábola do credor incompassivo. No nosso 22º resumo, vimos a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Tem muito mais responsabilidades. Temos a importante parábola da vinha, onde demonstra que recebemos de acordo com o nosso merecimento e que Deus não faz injustiça. No nosso 23º resumo, vimos Cristo dizer aos filhos de Zebedeu, João e Tiago, que não adianta ter o mesmo batismo de Cristo, nem beber do mesmo cálice que ele, e explica que para ser grande no reino de Deus tem que ser humilde e fazer as obras do Pai, amar. E muitos ensinam, baseado na crucificação de Cristo, quando o pecador defendia Jesus da blasfemação do outro, reconhecendo seus erros, e pediu para Jesus lembrar dele. E Jesus disse que estaria com ele no paraíso. Acham que esse pecador já estaria salvo. Ora, se Cristo menciona para João e Tiago que não lhe caberia dar lugar ao seu lado, como poderia então malfeitor lhe fazer ficar ao seu lado? Jesus mentiu a João e Tiago? Deus e Jesus são injustos? Esta passagem do pecador deixa claro que todos que procuram Jesus, ele os ajuda. O arrependimento, o reconhecimento dos nossos erros é o primeiro passo para a nossa redenção. Leiam a parábola do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, e está no nosso 27º resumo. Jesus não nega a ninguém a ajuda, a quem realmente lhe procura, mas a salvação definitiva depende de aprendermos a amar, depende de nossas obras. Veja a sequência do resumo, onde vimos que o reino de Deus não faz com aparência, e enquanto não aprendemos a amar, nunca chegará. Mas diz através da parábola do juiz iníquo que uma hora vamos aborrecer com a injustiça, com a maldade, e aí aprenderemos a amar. Só chegaremos ao reino dos céus quando pagarmos todas as nossas dívidas e aprendermos a amar. Essa é a lei, não tem como dar um jeitinho. No 24º resumo comentado, vemos Cristo não admitir que se use o templo de oração para mercantilizar. Acrescentamos agora, voltando a Mateus capítulo 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebestes. Atualmente, se não vende animais nos templos, vendem outras coisas, como o batismo, as cerimônias de casamento e etc. Em nosso 30º resumo, quando falamos sobre isso, alguns se sentiram ofendidos. Não sou eu quem afirma que não se deve mercantilizar no templo de oração. É Cristo. Ofendam-se com o Cristo. Diz ao Cristo que ele veio nos ensinar coisa errada. Nós apenas estamos tentando trazer a verdade, e a verdade nos liberta, como o próprio Cristo nos disse, pois liberta dos nossos erros e de nossos pecados. Afirma que o que pedirmos em oração, crendo, seremos atendidos, evidentemente de acordo com o nosso merecimento, nossos verdadeiros propósitos, e Deus o sabe. Vimos no resumo novamente que temos que dar frutos, ter obras, senão seremos secos. E a parábola do rico e Lázaro, que é uma alusão de como é o nosso castigo quando não ajudamos o próximo, os tormentos que teremos do outro lado, e ao mesmo tempo uma demonstração que a morte não existe e que não vamos ficar dormindo esperando o nosso julgamento, como alguns o dizem. No 25º resumo, vimos que Deus sempre nos envia convite para o seu reino. No entanto, poucos de nós estamos aptos a participar do seu reino. Podemos numerar aqui envia sábios, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Gandhi, Irmã Dulce, Chico Xavier, profetas, nos dá o anjo guardião,
não é restrito a uma religião, a um país, a um continente. Exemplos e ajuda nunca nos faltou. Falta-nos coragem para amar. Cristo é o maior convite e exemplo, ajuda que Deus nos deu, mas nós não queremos aprender a amar. Neste resumo, ainda Cristo nos dá o exemplo, pagando tributo, cumprindo a lei dos homens e pede para que cumpramos a lei de Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dá a lição aos saduceus, mencionando que no céu não há casamento e que Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Mas uma prova inequívoca que ninguém morre e que regras ou leis mundanas não fazem parte das leis de Deus. Por isso, não é Deus dos mortos. Deixe os mortos enterrar os mortos. Tem no resumo os fariseus testando Jesus e o doutor da lei sobre qual é o maior mandamento ou como herdar a vida eterna. E a resposta é a mesma: amar a Deus e ao próximo. Esse é o único caminho. Quem lhe disser coisa diferente está te enganando ou sabe mais do que o Cristo. E aí você acredita em quem? No nosso 26º resumo comentado, Jesus diz que Davi lhe chama de Senhor e diz textualmente que envia profetas, comprovando que no Velho Testamento refere-se na maioria das vezes a ele, Jesus, e que ele é o comandante da terra, conforme o evangelista João declara no início de seu evangelho. Comprova também que se ele envia profetas e sábios, esses já estiveram em alguma encarnação e aí chegaram a essa maturidade espiritual. E se os envia, o faz através de uma reencarnação para nos ensinar. Vimos Cristo alertar que não procedamos como fariseus, falando das coisas de Deus e não praticando, não tendo obras. Nosso interior está cheio de rapina e iniquidade. Isto pode nos doer, mas é verdade. Pior que isso é desvirtuar os ensinamentos de Cristo, usar seus ensinamentos para se enriquecer, para causar guerras, entre outros absurdos. Temos a oferta da viúva dizendo que a caridade é a de coração e não aquela que não nos faz falta ou esforço. No nosso 27º resumo, vimos que a única riqueza que temos que acumular é para o nosso espírito. Na parábola do fariseu e publicano, verificamos a humildade que devemos ter até na hora de orar e reconhecer os nossos erros. Esse é o primeiro passo para a nossa redenção. E aí vemos Zaqueu e a forma de consertar os nossos erros, de redimirmos, recompor a quem prejudicamos, pagando até o último ceitil a quem ludibriamos. Vimos a parábola dos talentos, onde fica claro que não podemos guardar, esconder nossos talentos. E a separação dos bons e dos maus, reiterando que se não ajudarmos a quem precisa, não tivermos obras, não chegaremos ao reino dos céus. No 28º resumo, vimos que todas as coisas feitas com amor nunca são desperdiçadas. Mais uma vez, Cristo prega a humildade para não se escandalizar dele e diz a Pedro que o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. E quantas vezes negamos Cristo? Cristo diz novamente o novo mandamento e a forma de ser reconhecido como seu discípulo, amar uns aos outros. E Cristo promete mandar o Espírito da verdade, Espírito Santo, o Consolador, para reviver seus ensinamentos e nos ensinar muito mais todas as coisas. Há 1000 anos antes de sua encarnação entre nós, Cristo no Salmo 22 mencionou o que iria sofrer em nossas mãos, entre outras passagens bíblicas. E nessa passagem, falando do Consolador, sabia que iríamos deturpar seus ensinamentos e por isso encaminharia o Consolador para reviver seus verdadeiros ensinamentos e nos ensinar mais coisas. No nosso 29º resumo, vimos Cristo dizer:
Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Ou seja, vem mais uma vez ratificar que não precisamos temer a morte. A morte não existe. O espírito é imortal e é por isso que devemos juntar tesouros para o nosso espírito, que é o amor. E quanto a isso, Cristo novamente avisa que seria preciso mandar o Consolador para reviver seus ensinamentos do pecado, da justiça e do juízo. Acrescentamos aqui do pecado porque desvirtuamos seus ensinamentos e continuamos no erro. Da justiça, Deus é justiça e bondade. E do juízo, quem nos condena são nós mesmos, é nossa própria consciência. Colhemos o que plantamos. No nosso 30º resumo, vimos a eterna frase: com a espada fere, com a espada será ferido. Colhemos o que plantamos. O suicídio de Judas é um exemplo de uma consciência atormentada pelo erro cometido. E aí mais erros ou crimes cometemos. O ressurgimento de Jesus, comprovando que a morte não existe, que não conseguimos matar o Espírito, que o Espírito se comunica, traz ensinamentos. E por fim mencionamos para que interpretem a Bíblia, e em especial os ensinamentos de Cristo, como devem ser interpretados. Quanto a isso, vamos fazer uma nova apresentação sobre como e quando deturpar os seus ensinamentos. Vamos trazer o que era propagado pela igreja primitiva e vamos falar do Consolador, que a doutrina espírita diz ser o Consolador prometido, o Espírito da verdade. Caberá depois cada um analisar os resumos que fizemos com o que era pregado na igreja primitiva e o que é pregado pela dita doutrina espírita. Não somos donos da verdade, pelo contrário, cometemos algumas falhas nos nossos resumos, por não termos uma boa coordenação de ideias, por nosso vocabulário curto, erros ao mencionarmos o número do resumo, erros ortográficos e de conjugação, entre outros pequenos erros. Mas cada um lendo a Bíblia, que mencionamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, lendo os ensinamentos pregados na igreja cristã primitiva, e aqui diz ser o Consolador prometido, poderemos certamente ter ciência da verdade. Ficamos por aqui e não perca a nossa próxima apresentação, onde poderão comparar os resumos com o que era ensinado pela igreja primitiva e aqui diz ser o Consolador prometido. Lembrando que Cristo nos disse: a verdade nos libertará.